amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Boa noite. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que nós sintamos aqui a presença de Jesus manifesta junto de nós por meio dos benfeitores espirituais que se fazem presentes, que para além do calor que nos envolve aqui, possamos sentir o frescor do Espírito que nos renova, que nos inspira, que traz para o nosso mundo interior mais leveza, mais esperança, mais alegria, que são as forças, que são os recursos que nos mantêm sempre animados, sempre com bom ânimo na jornada que todos temos a percorrer. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui novamente. É sempre uma imensa alegria poder estar aqui em Dourado, essa cidade ali, irmã de São Carlos, né, porque é tão próxima. Estamos todos juntos na seara espírita nessa região e a gente agradece pelo carinho de sempre, pela oportunidade de rever amigos queridos, conhecer a novos corações, esperando que possamos trazer algumas reflexões que possam ser úteis para todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nas lutas que cada um conhece como ninguém, nas dificuldades que vão no coração de cada um que aqui está. Esperamos algo trazer de Jesus e do Consolador para os que aqui estamos. E o tema que nos propusemos nessa noite, não sei se as pessoas já puderam acessar, ver qual que seria o tema, né? Mas os que ouviram, os que viram a proposta de tema, talvez tenham ficado um pouco encucados com o tema que nós propusemos. Afinal, não é todos os dias, não é sempre, que nós ouvimos uma expressão como essa, né? Um tema como esse. Um homem apocalíptico. O que será que nós vamos conversar nessa noite, né? O que será que está por trás desse tema, ou dessa expressão assim tão singular, tão interessante? Mas a gente já vai chegar lá para apresentar aqui as bases, né? A causa dessa temática que nós nos propomos nessa noite. E já para ir introduzindo ela, vale lembrarmos que na última terça-feira, no último dia 13 de outubro, nós recordamos, todos nós espíritas, a família espírita de um modo geral, aquela figura que é para nós, depois de Jesus, a figura magna, no que diz respeito às nossas buscas espirituais. Recordamos da data de nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, que nasce na cidade de Lyon, a 3 de outubro de 1804. Embora nunca tenha vivido propriamente em Lyon, ele apenas nasce ali e vive numa cidade nas proximidades, chamada Bourg-en-Bresse. Depois, mais tarde, na juventude, se deslocaria para Verdun, na Suíça, onde faria os seus estudos, juntamente com Pestalozzi, e depois voltaria para Paris, onde passaria então boa parte da sua vida, com uma ou outra viagem a título de divulgação. Antes de ser Allan Kardec, fez algumas viagens nas suas empreitadas educativas, né? Aliás, vale abrir um parênteses aqui, nós estamos vivendo um momento muito importante na doutrina espírita, com o resgate, a ampliação de muitas e muitas informações, muitas delas inéditas, acerca de Allan Kardec. Em especial, dessa vida pregressa de Allan Kardec, quando era, sempre foi, né, naturalmente, mas quando ainda atendia apenas pelo nome de Rivail, ali dos seus 20 anos em diante. Nós temos com um novo acervo de cartas, de manuscritos que têm vindo à tona e que têm sido, por exemplo, sintetizados, compilados num projeto extremamente valioso para nós espíritas, para o futuro do movimento espírita, que é o projeto Allan Kardec, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos tido acesso a uma série de cartas, manuscritos inéditos de próprio punho de Kardec, que até então eram desconhecidos. Parte desse acervo era um acervo que estava com o Canuto Abreu, que agora começa a ser revelado. O Canuto guardou esse acervo por muito tempo, aguardando uma ocasião propícia para essa divulgação. E outra parte desse acervo veio lá da França, dos descendentes de Leymarie, que tinham lá uma livraria que estava por fechar, e espíritas, então, aqui do Brasil foram lá e adquiriram um grande acervo de material inédito
o pessoal da Allan Kardec Online, que é uma espécie de museu online. Agora eles se juntaram esforços também com uma parte de um acervo de Charles Kempf, que foi o antigo presidente da União Espírita Francesa, Federação Espírita Francesa. Tudo isso está vindo à tona e a gente está podendo conhecer melhor a grandeza desse espírito, dessa personalidade que aos seus 20 e poucos anos já escrevia obras propondo a reestruturação de toda a educação na França, para a gente ter uma ideia da grandeza do espírito que estamos a falar. Um espírito que participava de mais de uma dezena, mais de 20 sociedades científicas no seu tempo, antes de vir a ser Allan Kardec, de uma cultura impressionante, que empreendeu, realizou muito no âmbito da educação, chegou a ser diretor ali de uma escola, né, nos formatos que se tinha à época. Enfim, fez muitas coisas, operando ali principalmente em Paris, né, com algumas viagens esporádicas. Chegou, por exemplo, a gente descobriu mais recentemente, né, esse pessoal nas pesquisas, Kardec chegou à Inglaterra, por exemplo, para divulgar a sua escola, para tentar levar crianças para a sua escola. Ficou alguns dias lá em Londres, ainda muito jovem. Então a gente vai descobrindo esses movimentos desse espírito antes de assumir a tarefa com o espiritismo. E mesmo depois, já enquanto espírita, muitas outras coisas que antes não conhecíamos. Então estamos vivendo um momento muito especial no que diz respeito a entender e a nos aprofundar ainda mais na grandiosidade dessa vida que foi elegido, né, desse espírito que foi escolhido pelo alto para ser o iniciador dessa doutrina que hoje tanto nos beneficia. Então, vale a pena, em nos recordando do seu aniversário, 219 anos do seu nascimento, buscarmos ir atrás também de tudo isso que nos chega agora como estímulos para o nosso trabalho enquanto espíritas. Quanto mais conhecemos a grandeza do testemunho, do devotamento de uma vida como essa, a de Kardec, mais inspirados e estimulados devemos nos sentir diante dos deveres que nos competem hoje no Espiritismo. Então, Kardec vai para Paris, ali efetua boa parte dos seus feitos, né, das suas realizações. Mais tarde, já como espírita, faria suas viagens espíritas, enfim. Então vale a pena a gente relembrar essa figura nessa semana que é para nós tão especial. E é a partir justamente disso que a gente chegou a essa temática. Por quê? Lendo essa obra, chamada Ceareiros de Volta, é uma obra psicografada por Valdo Vieira, uma das últimas obras que ele psicografa antes de se desvincular do movimento espírita, né? Como sabemos, ali principalmente década de 50, década de 60, Valdo esteve muito próximo do Chico na sua atuação, chegaram a psicografar livros em conjunto, o que, por mais que a gente pense, a gente não se cansa de se impressionar com o que foi feito. Vocês imaginam, gente? Um escrevia um capítulo numa cidade, o outro escrevia um capítulo em outra cidade, eles mandavam pelo correio e os capítulos casavam. Fazia sentido. É um feito, é um dos aspectos assim, impressionantes da mediunidade. E não foi só uma obra que fizeram nesses modos, foi mais de uma obra, Sexo e Destino, entre outras que podemos elencar. E, como sabemos também, Valdo mais tarde acaba se desvinculando, né, do movimento espírita. Ele tinha acabado de fazer uma grande viagem com Chico Xavier, a única viagem para o exterior que o Chico chegou a fazer para divulgar o espiritismo. Eles passaram ali pelos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, Eton College, fundando ali ou amparando algumas das primeiras casas espíritas que surgiam nos Estados Unidos. Foram também à Grã-Bretanha, passaram lá por Londres, né, pela Inglaterra, passaram pela França, passaram por Portugal, fizeram essa viagem de divulgação dela. Surgiu inclusive um livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, mas logo após essa viagem o Valdo acabou seguindo por outros caminhos. Mas é claro que o legado que ele nos deixou por meio das obras que fez em conjunto com o Chico, como também as que fez de autoria própria, né, juntamente com os espíritos, é um legado extremamente valioso que nós precisamos naturalmente valorizar e estudar. E essa obra, Ceareiros de Volta, ela é uma das minhas favoritas, assim, pela riqueza de conteúdo que ela nos traz. O nome Ceareiros de Volta faz uma menção aos espíritos que comparecem nessa obra, que são espíritos espíritas que do mundo espiritual trazem agora as suas perspectivas sobre o espiritismo. Ou seja, espíritos que na última encarnação foram muito atuantes
enquanto espíritas, na seara espírita. Então estará aqui, por exemplo, Caio Bachuto, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, e outros grandes nomes que poderíamos elencar, né? Aura Celeste, enfim, vários e vários desses nomes que nós conhecemos, aqui estão presentes, né? O próprio Bezerra de Menezes também, e deixam as suas contribuições. Alguns trazem uma mensagem, outros mais de uma mensagem, mas é uma obra, uma verdadeira pérola da literatura mediúnica que nos foi ofertada. E uma das mensagens que mais nos chama a atenção, toda vez que passamos por ela, né? Ele tem sido esse livro, inclusive, nosso livro atualmente de estudo do Evangelho, no nosso lar, mas a gente já havia estudado esse livro antes. Mas há uma mensagem cujo título é Pedra Angular. E o autor, o espírito, chama-se Alexandre Dias. E ele vem falando do espiritismo, do papel do espiritismo e de cada um de nós enquanto espíritas, nesse contexto em que estamos inseridos, de transição. Ele chega a dizer, logo aqui já no segundo parágrafo, né, dando o tom da grandiosidade de visão a que ele nos projeta. Olha o que ele diz a respeito do espiritismo. O espiritismo vem dar voz ao silêncio, desfazer o irremediável, destruir o impossível e expandir o sopro da vida. Olha que maravilha. Onde antes víamos o silêncio, agora percebemos uma voz que ecoa em toda parte. Na terra, além dela, por onde nos projetarmos na criação, há uma voz que fala, há uma voz que ecoa. A voz divina chamar as criaturas à evolução, a voz dos espíritos que estão por toda parte e que falam àqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que captarem essa voz pela própria intuição, pelo próprio pensamento, ou aqueles com a faculdade ostensiva da mediunidade, que ouvirão também a voz no sentido mais ostensivo. Mas há uma voz, existem vozes em toda parte. Vem desfazer o irremediável, em nos projetando a visão agora para a infinitude da vida, para a eternidade que nos espera. O que será irremediável? Toda queda, todo tropeço, por mais que o espírito tenha se complicado, tem pela frente a misericórdia que o ampara e a eternidade para se retificar. Não mais penas eternas como outrora concebíamos. Não mais a possibilidade de uma separação indefinida no tempo. À luz do Espiritismo não existem mais pontos finais na criação. No máximo, pontos e vírgula. No máximo, ponto e vírgula. Vírgulas, ponto, vírgula, mas somente isso. Reticências, nada de irremediável. Aliás, se há algo de irremediável na criação, é a nossa destinação à plena felicidade. Só isso que se mantém de irremediável. Destruir o impossível, o que por ora nos é impossível, no transcurso dos séculos, dos erros, na condição em que o espírito, ou na medida em que o espírito vai ganhando condição, vai desenvolvendo suas potências, suas habilidades, ele vai percebendo que a sua capacidade realizadora é muito mais ampla do que outrora podia até mesmo conceber. Jesus nos chegou a dizer no seu Evangelho, falando para todos nós, claro, com uma visão projetada na imortalidade. Jesus nos diz, as coisas que eu faço, um dia as fareis, e ainda maiores. Por ora nos parece impossível conceber que um dia atuaremos como Jesus atuou. Por ora nos parece impossível conceber que um dia nós, como eles, seremos coordenadores da evolução de um planeta inteiro. Mas a verdade que o Espiritismo nos traz é que sim, faremos, seremos. Quando? Ainda é incerto. Há de depender do movimento, do empenho de cada espírito em jornada. Mas é certo que chegaremos lá. Então, muito do que tomávamos por impossível, inconcebível, nos aguarda mais à frente, nas sendas da evolução. Séculos à frente, pode ser, mas nos espera. E ainda, expandir o sopro da vida. Onde os nossos telescópios, por exemplo, não veem senão o nada, né? Nesse espaço infindo que o Hubble, o James Webb consegue alcançar,
onde a gente fica ali a buscar, cadê a vida em outros planetas? Vem o Espiritismo e nos diz, a vida em toda parte. Onde há o nada, na verdade, esplende a vida, para aqueles que tiverem a faculdade de perceber. É que a vida se manifesta de maneiras múltiplas, que estamos ainda longe de considerar, mas em toda parte ela se manifesta, porque Deus nada fez de inútil, e tudo isso que aí está, não está somente para embelezar a nossa noite, a nossa visão noturna, aí está a serviço da evolução e da vida, que se expressa em toda parte do universo. Então uma frase dessa do Alexandre Dias aqui, já nos dá material de reflexão para uma tarde, para o dia inteiro, para meses, porque nos traz uma ideia, nos convida a perceber o alcance que o Espiritismo tem em nossas vidas. O que as lentes do Espiritismo nos trazem de visão renovada e tão mais ampla para a vida. Mas seguindo, não vou ler toda a mensagem, vamos lá ao último versículo, onde o mesmo Espírito aqui, o Alexandre Dias, nos diz, em Allan Kardec, o justo homenageado aí dessa semana, em Allan Kardec, identificamos um homem apocalíptico enviado pelo Senhor. Aqui está a expressão estranha, esquisita, como assim um homem apocalíptico? Foi o Espírito que disse. E se foi ele que disse, à luz da doutrina espírita, que nos pede uma fé refletida, raciocinada, vamos tentar entender o que ele quis dizer com Allan Kardec como sendo um homem apocalíptico. Essa palavra apocalipse, creio que muitos já ouvimos falar, seja em filmes, no noticiário, ou seja porque fomos lá ao Novo Testamento, abrimos lá no último livro do Novo Testamento e vimos o título Apocalipse. Só que a gente precisa refletir um pouco mais sobre o significado dessa palavra. Quando a gente fala Apocalipse, geralmente o que vem à nossa mente? Sejamos sinceros. Falou em Apocalipse, a gente pensa geralmente no quê? Destruição, catástrofe, fim do mundo. É o Apocalipse. Agora chegou a hora do Apocalipse. Então, geralmente a gente associou ao longo dos séculos a essa palavra, esse sentido de destruição, de catástrofe, de fim do mundo. E de onde vem isso? Por que a gente fez essa associação? Aí vamos lá ao livro de Apocalipse. Sobre o que versa o livro de Apocalipse? Se a gente lê ele, é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais difíceis das Escrituras, do Novo Testamento. Porque ele é inteiramente formado por símbolos, por metáforas. Então aquela ideia do anjo, das 7 igrejas, os 7 selos, enfim, é uma simbologia de ponta a ponta. Mas claro, a gente não pode se deixar abater ou desanimar pela dificuldade do entendimento, em especial agora que nós temos os recursos do Espiritismo. Mas se a gente vai pegando a essência do livro, sobre o que João Evangelista está tratando ali, lembrando que ele foi um livro escrito quase que nos moldes que nós concebemos hoje, na literatura mediúnica, um livro psicográfico. João diz que viu lá o Espírito do Senhor, Jesus. O Emmanuel vai falar um pouco mais sobre isso, no seu livro Emmanuel, quando trata do Apocalipse. E João ali serviu verdadeiramente de intermediário, de médium para a recepção desse livro. Jesus, do mundo espiritual, naturalmente com os seus auxiliares, iam então mostrando ao João Evangelista as visões, as imagens, e ele ia captando, ele ia escrevendo, registrando aquilo para nós. O Emmanuel chega a dizer que eram tão complexas, assim, tão impressionantes as imagens, as visões, que nem mesmo João Evangelista conseguiu filtrar assim, com perfeição, digamos, tudo que estava sendo transmitido. Mas é um livro, digamos assim, psicográfico. E sobre o que ele versa? Para onde ele nos aponta?
quando a gente vai alcançando o espírito da letra, nós vamos percebendo que o livro de Apocalipse é Jesus nos falando sobre as realidades da transição planetária. É como se fosse o fechamento, né? Porque nas Escrituras, se a gente pega lá de Gênesis, que é o primeiro livro das Escrituras, e vai até o Apocalipse, o que nós temos ali previsto e descrito? O processo de evolução da humanidade. Desde os primórdios, as primeiras revelações, né? No nosso caso aqui, o trabalho dentro do ramo, do tronco judaico-cristão, que começa lá atrás com Abraão. Primeiro a descrição da própria criação, né? Capítulo 1 de Gênesis é aquela metáfora muito bonita sobre a criação e tudo mais, do planeta, etc. Depois passando por Abraão, enfim, a gente vem acompanhando esse processo de interação entre a humanidade e a espiritualidade a serviço do Cristo, no processo de aprendizado gradativo. E o Apocalipse descreve o fechamento desse processo educativo. Descreve o estabelecimento de uma nova etapa para a humanidade terrestre, que está descrita justamente nos capítulos finais de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22. Ali, por exemplo, Jesus, por meio de João, fala da nova Jerusalém, da Jerusalém que desce do céu e que se estabelece na terra. Fala agora que Deus passaria a morar em definitivo com a humanidade, que ele secaria toda lágrima, que não mais existiria dor, nem mesmo a morte. Tudo isso uma simbologia para representar essa humanidade mais esclarecida quanto às realidades do Espírito, para a qual agora a presença divina se faz cada vez mais viva, mais real, mesmo aqui enquanto encarnados. Para aquele que vive como Espírito, a morte perde todo o seu poder, perde toda a sua força, aquilo que nos atemoriza. Para aquele que realmente vive em Espírito, morte é simples processo, simples libertação. Então é mais ou menos isso o que Jesus, por meio de João, vai descrevendo no livro de Apocalipse, falando-nos da humanidade regenerada. Mas claro, tudo isso terá um preço, uma longa e porfiada jornada, luta, batalha, sobretudo dentro da criatura, por vencer em si ainda a expressão do mal. Então a gente vai ver lá no Apocalipse o símbolo da besta que sai do mar, isso assusta muita gente, o anticristo e tal, e a gente vai criando, né, aqueles fantasmas. Mas o que é a besta? O que é essa figura do anticristo? Senão o ser humano com imenso potencial divino, mas que ainda se volta contra o plano divino. Olha que interessante, para a gente entender os símbolos. Como é que é expressa, como é que é descrita a besta no Apocalipse, ou de um modo geral nas Escrituras? Se a gente vai lá nos profetas, por exemplo, Daniel e tal, como é que é a imagem da besta? Há sempre um elemento em comum. Ela é parte humana, parte animal. Olha a simbologia, gente. O que a espiritualidade quer nos dizer com isso? O que é a besta? É o ser humano que se animaliza. É o ser humano que deixa a sua animalidade agir à frente da sua razão, do seu sentimento. Por isso, meio humano, meio animal. Quando a gente vê a causa ou as causas das grandes aflições da humanidade, a fome, a guerra, a corrupção e tudo mais, o que a gente vai ver predominando? A animalidade. O egoísmo feroz que faz a criatura roubar de muitos para ter mais para si, tornando-se indiferente ao sofrimento de tantos. O egoísmo feroz que faz a gente criar armas e mais armas de destruição em massa, sem atentar, sem sentir que temos ali irmãos. Então essa é a ideia da besta, como a ideia do anticristo, ou de Satanás, do diabo, do dragão, são todos símbolos da criatura humana transviada. Para a gente recordar um exemplo, o próprio Jesus, em diálogo com os discípulos lá em Cesareia de Filipe, quando conversando com Simão Pedro, né, Simão tinha acabado de dizer, Jesus tinha perguntado, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí, uns dizem que é Jeremias, Isaías, um dos profetas e tal. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus fala assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o alto. Ou seja, Simão, agora você foi um instrumento da espiritualidade superior. Alguns minutos depois, Jesus começa a falar assim: então o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser humilhado, vai ser morto e ressuscitará ao terceiro dia. Aí Simão fala assim: imagina, chama Jesus num lado assim, imagina, Senhor, Deus não deixará que isso aconteça. Deus não vai deixar você passar por isso. E aí Jesus é muito firme com Simão. Jesus diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque concebes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus havia elogiado Pedro por ter sido um canal do alto, alguns minutos depois ele chama Pedro de Satanás. Ele não está falando, então, quando a gente fala de Satanás, de diabo, não está falando de uma figura específica, eternamente voltada ao mal. Está falando da criatura humana quando se deixa conduzir pelo seu egoísmo, pelas suas paixões animalescas. Então é isso que a gente vê lá no livro de Apocalipse. Nós teremos uma longa e porfiada luta, principalmente no plano interno da criatura, entre o bem e o mal, para que, em triunfando o bem, se estabeleça então essa nova humanidade, que lá é simbolizada pela Jerusalém do alto, que desce do terra, isto é, as ideias do reino divino, que agora encontram base, que agora se estabelecem em definitivo na terra, na forma de proceder dessa nova humanidade. Então, mais ou menos, em linhas gerais, de maneira sintética, é sobre isso que versa o livro de Apocalipse. Só que, por conta de toda essa luta, que Jesus em outro momento no Evangelho chega a comparar as dores do parto, por conta de tudo isso a gente associou o Apocalipse à destruição, à catástrofe, àquela ideia de fim do mundo, que está descrita lá no Evangelho, esse conceito de escatologia, escatos no grego significa o fim dos tempos, o estudo da escatologia, um estudo sobre o fim dos tempos. Mas o que significa o fim dos tempos no Evangelho, o fim do mundo? Não o fim do mundo físico, mas o fim de um modo de ser da humanidade, para que se abra espaço para um novo tempo. É o que Kardec vai explicar muito bem para nós também, no capítulo 17 do livro A Gênese, no capítulo 18 do livro A Gênese, especial no 17, quando trata dessas predições, ele diz: olha, esse fim do mundo não é senão uma figura da transformação moral da humanidade, em que aquela humanidade, toda voltada para a matéria, toda cativa de suas paixões, deixará de ser, para que então surja um novo tempo, uma nova humanidade. Então tudo isso está lá expresso, mas em decorrência da nossa incompreensão, a gente associou isso à catástrofe, à destruição. Então fala-se em Apocalipse, logo vem isso à mente. Mas se a gente fosse ao próprio sentido da palavra, isso já seria mais claro para nós. A nossa conceituação já começaria a mudar, porque de onde vem a palavra Apocalipse? No grego, a palavra é literalmente apocalipsis, que vem de apocalipto. E o que é apocalipto? Nós temos dois radicais, é um verbo, apocalipto. Apo é uma preposição no grego, que significa além de, pode trazer o sentido figurado de tirar alguma coisa de perto, de lançar alguma coisa para longe, de afastar alguma coisa. E calipto é um verbo no grego que significa esconder, envelopar, velar, guardar, nesse sentido, ocultar. Então, juntando a preposição com o verbo é esconder, mas a preposição apo significa tirar aquilo que esconde, remover aquilo que oculta, aquilo que cobre. Por exemplo, remover um véu. Por isso, a tradução mais direta, talvez mais razoável, para o português, porque Apocalipse é simplesmente uma transliteração. O que é uma transliteração? Quando eu passo uma palavra de uma língua para outra sem traduzi-la, ela vem quase que idêntica da língua original. Então, Apocalipse no português. Mas a tradução mesmo seria o quê?
E aí você, dependendo da Bíblia que você busque, você não vai encontrar o título Apocalipse, você vai encontrar o título Revelação. Porque Apocalipse, o apocalipto é tirar o que esconde, ou seja, revelar. Tirar o véu. Olha como muda o sentido. Antes a gente associava a destruição, agora é simplesmente um remover dos véus. É Jesus abrindo um pouquinho do véu do futuro que nós estamos agora vivendo. Jesus lá atrás, há 2000 anos, com a sua visão de Espírito Crístico, que devassa os tempos, abriu um pouquinho, uma fresta dos véus para nós, sabendo que estava reservado ao tempo, ao trabalho secular de muitos e muitos espíritos, preparando o terreno, amadurecendo o pensamento humano, estava reservado o tempo, o restante da revelação. Jesus abre algumas cortinas, abre algumas frestas no véu, mas estava reservado mais tarde ao Consolador. Pelo trabalho de Kardec, em consonância com a espiritualidade, abrir ainda mais esses véus a respeito do que teremos de ver, do que iremos viver e do que nos espera depois, do que nos espera além. Aí a gente já começa a conectar o sentido lá do livro de Apocalipse, ou dessa expressão, revelação, com a expressão que o Espírito cunhou, chamando Kardec de um homem apocalíptico. Porque ao longo dos tempos, gente, muitos véus têm sido removidos. Quando a gente fala da própria ciência, né, de natureza mais material, mesmo espiritualmente falando, desde aqueles tempos até hoje, muitos véus têm sido removidos. Mas nada de maneira assim tão ampla, tão universal, tão profunda, tão coesa, quanto o que se deu nesse novo Pentecostes mundial que foi o Espiritismo, por meio de Allan Kardec, em conjunto com os Espíritos. Aliás, esse é um assunto sobre o qual o próprio Kardec vai trabalhar num capítulo muito interessante do livro A Gênese. No capítulo de número 1, primeiro capítulo do livro A Gênese, Kardec traz o seguinte tema: caráter da revelação espírita. E um dos primeiros conceitos que ele vai trabalhar, logo no item 1, 2, é justamente o conceito de revelação. E ele vai dizer: revelar é tirar o véu. Tirar o véu é tornar conhecido o que era desconhecido. Explicar o que se ignorava ou o que não se compreendia bem. E aí ele vai trazendo considerações, explicando-nos que, na verdade, evoluir é um constante processo de retirada de véus, em que o espírito, por meio dos seus próprios esforços, vai removendo esses véus, mas que também vai sendo auxiliado nesse processo por espíritos mais evoluídos, que vêm de tempos em tempos, em todos os contextos, culturas, latitudes, longitudes, vêm esses espíritos ajudar-nos a remover esses véus. E ele vai falando de dois tipos de revelação, basicamente: a revelação científica, a revelação divina. Então, no âmbito da ciência, por exemplo, nós temos os homens, mulheres de gênio, que por meio de suas pesquisas, de seus esforços, conseguem divisar antes o que a humanidade ainda não conseguiu. Então eles são inovadores, eles abrem novos horizontes mentais para a humanidade. E aí depois, nas gerações seguintes, nós temos aqueles que vão recapitulando o que foi descoberto. Por que a gente vai à escola? Para lembrar quais véus já foram abertos para a humanidade. Espíritos em evolução. Quantas vezes já fomos à escola? Em cada encarnação a gente volta à escola para quê? Para lembrar quantos véus a gente já abriu. Então, os cientistas, os descobridores, os inovadores são esses reveladores em primeira medida, em primeira instância, diz Kardec. Depois vem os educadores, professores, que serão reveladores em segunda instância, né, de maneira indireta, processo de revelação científica. Há não muitos séculos atrás,
ainda concebíamos, por exemplo, que era a Terra o centro do universo. Tudo girava ao redor de nós. Que o céu não passava de uma abóbada fixa e que as estrelas ficavam ali girando naquela abóbada. Isso, gente, há 5 séculos atrás. Claro, com algumas exceções já na antiguidade, de espíritos que conseguiram ver além. Mas tudo isso foram véus que foram sendo retirados. Do ponto de vista da revelação divina, no entanto, diz Kardec, são aquelas que vêm inspiradas, digamos assim, ou trabalhadas mais propriamente pelo alto, pela espiritualidade. Não é só um indivíduo que consegue acessá-las pelo seu esforço de pesquisa e tudo mais. São verdadeiros missionários que vêm e que abrem para a humanidade novas perspectivas daquilo que, por exemplo, a nossa ciência material, por hora, ainda não consegue alcançar. Nesse sentido, diz Kardec, a revelação espírita tem um caráter duplo. Ela tanto é divina como é científica. É divina porque foi conduzida pela espiritualidade e não pelo anseio, pelo movimento de um indivíduo em particular. Foi a espiritualidade que a trouxe até nós. Mas ela também é científica porque precisou no mundo daqueles que a operassem. No caso, Kardec, o primeiro, a perceber a magnitude do que ocorria por meio daqueles fenômenos, e ele então vai juntando todas aquelas informações a partir das deduções, das reflexões, e em conjunto com os espíritos ele nos traz a doutrina espírita. Então ela é divina porque vem do alto, dos espíritos, e não partiu, não foi um movimento de uma criatura encarnada somente, mas ela também é científica porque conta com o movimento de Kardec em primeira instância e depois com os outros que vieram. Então essa dupla natureza da revelação espírita. Kardec, portanto, fazendo parte, sendo um elemento fundamental nesse processo, como um revelador que foi. Revelador porque, por meio das suas análises, das suas perguntas, das suas conclusões, deduções, ele fez esse aspecto científico da revelação, contando com o aspecto divino da revelação que veio dos Espíritos. Aí a gente vai entendendo a expressão do Espírito Alexandre Dias, um homem apocalíptico. Porque, gente, muitos foram aqueles que são hoje lembrados pela história, pelos anais da ciência, da filosofia, que removeram alguns véus para a humanidade, importantes, abriram horizontes importantes para a humanidade. Mas poucas criaturas, sem sombra de dúvidas, poderíamos dizer aqui, poucas criaturas na história da humanidade removeram tantos véus ao mesmo tempo para nós, os que aqui estamos encarnados. Porque os outros descobriam esse ou aquele assunto numa área específica que estudavam. Agora Kardec, ele abriu de tal maneira, juntamente com a espiritualidade, é claro, os prognósticos, as perspectivas da humanidade, que por mais que estudemos, não nos cansamos de nos surpreender com o alcance que o Espiritismo tem em nossas vidas. A gente vai percebendo que ele passa a lançar luz sobre tudo que a gente analisa. Absolutamente tudo. Por isso, talvez, Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, o tenha definido como ciência do infinito. E ele diz assim, para se formar um médico, um advogado, nem sempre dos melhores, demanda-se às vezes 5, 6 anos. Aí se considerarmos ainda especializações, etc., 10 anos, 15 anos. Mas no que diz respeito ao Espiritismo, gente, Kardec diz, não se iludam, não se enganem, estamos a falar de material de estudo, de compreensão para séculos, porque a ciência do infinito, porque ela tangencia tudo. Vai estudar filosofia? Olha a luz que o Espiritismo projeta na filosofia. Vai estudar psicologia? Olha a luz que o Espiritismo projeta na psicologia. Vai estudar medicina? Olha a luz que o Espiritismo projeta na medicina. Vai estudar educação? Olha a luz que o Espiritismo projeta na educação. Porque ele renova paradigmas. A educação, antes considerando o ser, como uma folha em branco, está começando agora. O Espiritismo simplesmente abre uma nova porta e diz, esse ser é milenário e traz muitas e muitas páginas já escritas. Olha como muda inteiramente a visão de educação. A medicina fala, não, saúde é o equilíbrio fisiológico das células, dos órgãos,
Vem o Espiritismo e fala, antes do corpo tem o perispírito. E o perispírito reflete sentimento e pensamento. Cada sentimento e pensamento que você cultiva impacta o corpo. Não há como conceber, portanto, saúde só do ponto de vista físico, sem considerá-la antes em seu aspecto espiritual. Então ele traz uma base completamente diferente para a visão da saúde humana, que a medicina, de um modo geral, ainda não abarcou. Alguns, claro, pioneiros, já vão começando a perceber melhor as conexões, mas, de um modo geral, é algo ainda a se concretizar. Vai estudar psicologia? Né? Como é que você vai estudar psique? Psique vem do grego, significa alma. Como é que você vai estudar psique se para muitos a alma não existe? O indivíduo é psicólogo, estuda psique, mas para ele a alma não existe. Percebe a luz completamente nova que vai se lançando? Como é que você vai estudar a alma sem considerar tudo que ela já viveu? Muitos dos mais renomados iniciadores da psicologia se deteram até o útero, até a fase na barriga da mulher. Mas e antes? Todas as histórias, todos os dramas, todos os laços, afetos, desafetos que se conjugam na família. Então, cada área que a gente conceba, o Espiritismo vai projetar luz. Na psicologia, na religião, na filosofia, na moral, em tudo. Por isso, uma ciência do infinito. Por isso, Kardec é um homem apocalíptico no trabalho que iniciou em conjunto com os Espíritos, porque nunca tantos véus foram removidos aos que quiserem adentrar nessa senda que se abre. Isso me faz lembrar aquela passagem eminentemente simbólica que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Lá no capítulo 27, quando Jesus está na cruz, quando ele morre, né, quando ele desencarna, ele diz, está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito. Diz o evangelista que nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não sabemos exatamente como foi, se foi um processo de efeitos físicos que ele se deu, enfim. Mas o que mais nos interessa aqui é a mensagem do sim. O que o Cristo veio fazer, não só pelo que fez quando estava aqui, mas pelo que impulsionou ao longo dos séculos. Rasgar o véu que separa a humanidade da sua consciência espiritual em relação ao divino e às suas leis. Porque aquele véu no templo era o véu que separava o santo dos santos do que vinha antes. Ou até o véu que separava o lugar santo, que eles chamavam, do átrio mais exterior. Porque no templo de Jerusalém nós tínhamos 3 estágios, basicamente. Nós tínhamos um átrio exterior, onde ali entravam gentios, né, os judeus, sacerdotes ou não. Aí tinha um primeiro véu, nós tínhamos o lugar santo, onde só entravam os sacerdotes. E nós tínhamos mais um véu, onde ficava o lugar santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote. E aí, com o Cristo, o véu se rasga. Como a dizer que a principal função, o principal trabalho da vinda do Cristo até nós é rasgar-nos os véus para o contato com Deus, com a grandeza da vida e das suas leis. Claro que não é um processo imediato. Ali é o símbolo do que ocorreria ao longo de tantos séculos, que o Espiritismo viria a dar continuidade. O Espiritismo, mais uma vez, rasgando os véus de alto a baixo, abrindo as cortinas, né, de par em par, para que a humanidade contemple agora, de fronte erguida, olhando mais adiante, a beleza dos seus destinos, a grandeza da vida que nos espera. Por isso, um homem apocalíptico. Porque a luz que ele acendeu com seus testemunhos, com os seus sacrifícios, com as suas renúncias, simplesmente tem mudado a nossa maneira de enxergar a vida, em suas bases mais fundamentais. Se a gente volta ao livro de Apocalipse, que citávamos, no capítulo 21, por exemplo, versículo 1, é interessante porque está dito assim, eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu
e a primeira terra passaram. E ele segue dizendo: e vi então no céu a Jerusalém que descia, vinda de Deus, ataviada, preparada para o noivo. E disse-me lá então o Senhor: eis aqui o tabernáculo de Deus com a humanidade, porque agora ele habitará com os seus e a humanidade habitará com ele. E ele secará toda lágrima, não existirá mais dor, nem mesmo morte. E ele vem descrevendo isso. E a gente fica pensando: o que está sendo falado, né? Nós vamos buscar o Espírito. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já os primeiros haviam passado. Qual era a nossa concepção de terra há 1500 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Há 500 anos atrás? O que a gente falou? A terra era o centro do universo. Sequer concebimos que ela era esférica. Não é propriamente uma esfera, né? É algo parecido com isso, mas também não é plana. A gente não concebia isso. Para nós era aquela coisa chata. Tinha a abóboda fixa, as estrelas lá com pontinhos que eram acendidos. Por isso a palavra que existe, firmamento. Por que é firmamento? Porque a gente achava que era firme o céu, ficava lá parado. Então era esse o nosso conceito de terra, centro do universo. A terra aqui como, digamos assim, o objeto central da atenção de Deus. Tudo mais que existe aí, né, serve só para embelezar a nossa noite. Há não muito tempo nós tínhamos essa visão de terra. À luz do Espiritismo, qual a nossa visão de terra? Um grão no universo. Neste sistema, um dos planetas com menor índice de elevação espiritual, mas ainda assim um hospital, uma escola, uma casa de acolhimento para os espíritos que aqui estamos em evolução. Um grãozinho na infinidade cósmica, mas ainda assim expressão de imenso amor de Deus, mas apenas mais um degrau dos infinitos que nos esperam evolução fora. A Terra, a única beneficiada com a vida antes da nossa visão, agora é simplesmente mais um cantinho no universo onde há vida, porque mesmo no sistema solar, pelo conceito de pluralidade dos mundos habitados, há vida em todos os planetas. Aí alguém dirá: mas o pessoal está lá em Marte e não viu nada. Tem uma sonda lá andando, colhendo terra e tal. Mas quem disse que a vida lá se expressa nos moldes como a concebemos aqui? Bert Campos foi visitar lá Marte, trouxe os seus registros. Maria João de Deus foi visitar Saturno, a mãe de Chico. Cartas de uma Morta, trouxe os seus registros. Kardec recebeu espíritos de Júpiter, São Luís, por exemplo, Palissy, deixaram seus registros, até pinturas das construções das casas em Júpiter. Mas o que aprendemos? Júpiter é o planeta do sistema solar mais evoluído. Os espíritos vivem lá numa tal faixa, numa tal dimensão, que os nossos perispíritos, por exemplo, seriam muito grosseiros perto da encarnação deles. A gente tem uma ideia do que vai sendo a nova visão de terra, de mundos, de universo, que o Espiritismo vai nos dando. Aí a gente vai entendendo, a primeira terra passou já, aquelas visões antigas, agora a humanidade num novo paradigma terá uma nova visão, assim também o céu, viu um novo céu. Para nós, o que era o céu? Tinha lá o firmamento, acima do firmamento você tinha uma escadinha, para alguns 3 céus, para outros 7 céus, para outros 10 céus. Não deixe de estar com algum grau de verdade, porque vamos aprendendo que existem esferas espirituais, quase como que uma imagem que o Chico gostava, né? A imagem de uma cebola, partindo da terra ali no centro, você tem várias camadas a expressar essas esferas, e quanto mais elevadas, mais sublimes, menos materializadas, habitadas por espíritos cada vez mais evoluídos. Mas não mais aquela visão de um céu, beatitude eterna, harpas e harpas sem fim, muitas vezes com a inércia. Um céu que conviveria com um inferno também eterno. Alguns no céu,
eleitos, vendo familiares e seres queridos eternamente no sofrimento. Essa visão também vai passando. Um novo céu, uma nova terra, uma nova visão da realidade espiritual, mais palpável, mais lógica, mais coesa, assim como uma nova visão do próprio universo material. Antes, cultuávamos objetos, fenômenos da natureza, porque não entendíamos as suas leis. Mas pela revelação da ciência e também do Espiritismo, as leis foram sendo compreendidas. Então tivemos uma nova visão da Terra e da própria natureza. Antes, essa visão assim, abstrata, muitas vezes ilusória, né, supersticiosa do céu, do inferno, porque nos faltavam elementos de análise. Mas vem a mediunidade, vem os próprios espíritos e nos explicam como é. E essa vida de depois se torna tão mais próxima, educando-nos. Kardec fala muito sobre a vida futura, a importância de compreendê-la para que alteremos o nosso proceder na vida presente. Quanto mais palpável, quanto mais compreensível é a vida depois da morte, mais fácil se nos torna ajustar a nossa vida antes da morte. É o que os Espíritos vieram fazer com a humanidade deles. Tudo isso, portanto, graças a esse Espírito, um homem verdadeiramente apocalíptico no que veio trazer à humanidade. Mas não nos esqueçamos de que isso lhe custou um preço. E é sobre esse preço que nós precisamos meditar. Enquanto espíritas que nos propomos agora a seguir pelos passos e pelos caminhos que ele abriu. Para que não estejamos à busca, à cata de facilidades, de privilégios, de louros, de isenções, quando ele, o pioneiro, não nos teve. E para ilustrar como ele foi apocalíptico, não só pelo que nos trouxe, mas pelo testemunho que deu de uma vida verdadeiramente cristã, fiel ao Cristo, recorremos aos bastidores da doutrina espírita, aqui numa mensagem do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, no livro Doutrina e Escola, capítulo número 5, cujo título é Lembrando Allan Kardec, em que ele nos conta do que antecedeu a vinda de Kardec ao mundo naquela encarnação. Jesus, no mundo espiritual, conversava com muitos dos missionários que viriam a encarnar na Terra no século XIX para trazerem contribuições no âmbito da ciência e da filosofia. Lembrando que no século XVIII inicia-se o iluminismo, que segue depois também no século XIX, né, com grandes passos, avanços no aspecto científico, industrial, filosófico da humanidade. Então, Jesus orientava esses trabalhadores que viriam, né, as falanges que certamente amparariam esses trabalhadores, mas de repente ele se dirige a um espírito em específico. Ele vai buscar ali a figura de João Hus, ou Jan Hus, que foi uma das encarnações anteriores do nosso querido Allan Kardec. E ele diz para este espírito: não serás portador de invenções novas. Porque o Espiritismo não inventa nada. Tudo sobre o que ele fala sempre existiu, porque é da lei natural, e a lei é eterna, imutável, como o próprio Criador. O que o Espiritismo fez? Colocou tudo isso junto. O que estava esparso, o que estava misturado com ilusões, falsas interpretações, o Espiritismo limpou e juntou, coordenou. Então, não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Para isso já tem uma galera indo aí. Para melhorar o transporte, saúde, moradia, as coisas materiais, já tem uma galera. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A esse homem apocalíptico foi concedida pelo próprio Cristo a tarefa de levantar consciências e corações para a grandeza da vida, para a luz do Evangelho rediviva, para estes tempos tão importantes, tão críticos da humanidade. E aí,
ele segue descrevendo, para ir em Augusto, todos os processos que se dariam naquele século, e diz, mais adiante, ele fala das lutas, da Revolução Francesa, das guerras, do banho de sangue que muitas vezes ocorreria, mas também de avanços materiais, mas aí ele diz assim, confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Porque ao lado de todo esse desenvolvimento material veio também o materialismo. O desprezo à fé como algo do passado, aquela fé dogmática, tudo aquilo que foi vivido, cruzadas, Inquisição, tudo aquilo as criaturas associavam à fé, esquecendo o aspecto puro e sublime da fé e fixando-se só nos desvios humanos. E aí a humanidade entrou num período de ceticismo, de niilismo, de materialismo profundo, cujos reflexos ainda vemos hoje. Por isso Cristo já prepara, dizendo, olha, o seu papel vai ser, nesse contexto todo de vertiginoso progresso material, lembrar as criaturas que apesar de todo esse progresso material, o mundo não é o seu pouso definitivo. Elas não são do mundo, não viverão para o mundo. Sua felicidade não estará no mundo, porque diz respeito às realidades desse mundo. Então, seu papel será reacender as lâmpadas de esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado ao véu, aquilo que foi encoberto, aquilo que foi oculto. Então o evangelho permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando, desvelando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Abre as cortinas, Kardec. Abre as cortinas, Ian Hus, para os corações na terra. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e os levanta a cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. O deserto de falar e às vezes, tantas vezes, não ser compreendido. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Isso aqui foi antes de encarnar. Estando encarnado, tendo recebido o chamado para o início da missão, quando ele teve os primeiros contatos com os fenômenos na casa de senhorita Plane-Maison, depois, já aí entrando em contato com os espíritos, ele começa a receber orientações dos espíritos que lhe falavam da sua missão, da sua tarefa. E ele fica ali meio resistente, será que é verdade ou não? Porque pelo que eles estão falando é grandioso, vai demandar muito. Será que eu tenho condições? E aí, em determinado dia, 12 de junho de 1856, ele se encontrava na casa do Sr. C, provavelmente Carlotti, que foi um de seus amigos. E pela médium Aline C, deve ser filha ou esposa do Carlotti, ele recebe uma comunicação do Espírito de verdade. Mesmo que conversou com ele antes, vinha conversar durante, para dizer, eu estou aqui. Eu não prometo e falho com as minhas promessas. Quando falo, e aí, Kardec pergunta ao Espírito de verdade, olha, tem uns espíritos aí falando dessa tarefa, tal, é verdade mesmo? Dá para levar a sério? Porque assim, eu desejaria ser um servidor de tudo que está acontecendo agora, mas daí a ser missionário e chefe, aquele que vai coordenar, não sei se terei condições. É um teste ao meu amor próprio, isso que eu estou ouvindo de alguns espíritos? E aí o Espírito de verdade diz para ele, confirmo-te o que tens ouvido.
No entanto, te recomendo muita discrição. Porque o melhor meio, o jeito mais fácil de você se perder é não ser discreto. É não ser discreto. Porque auxílio não vai te faltar. Tens o seu livre-arbítrio. Podes triunfar como podes falir. E se você falir, outro fará a obra no seu lugar. Porque os desígnios de Deus não repousam sobre uma criatura. Então o Espírito de Verdade é direto. Ó, você pode triunfar ou não, a depender de como você proceder. Eu te recomendo muita discrição. Porque vai ser o jeito mais seguro de você seguir. Agora, se você falhar, outro vem e faz no seu lugar. Porque Deus não pode depender de uma criatura falível no mundo, não. E, recomendo mais, não fales de tua missão a ninguém. Porque a tua obra é que precisará falar. Uma obra se reconhece, uma missão, não pelo que se fala a respeito dela, mas pelos frutos que ela produz. E aí Kardec segue, nesse diálogo, perguntando a respeito da assistência. Porque ele, olha, minha boa vontade não vai falhar, mas eu temo que as minhas forças falhem. Vocês vão suprir, vão me ajudar? O Espírito de Verdade diz, o auxílio não me faltará em momento algum, mas é preciso que use o seu livre-arbítrio a contento. Faça a parte que ele compete como homem apocalíptico que é chamado a ser, pela renovação impressionante que vai trazer, de ideias, de horizontes para a humanidade. E aí, mais adiante, Kardec ainda pergunta para ele, talvez lembrando que haviam conversado antes no mundo espiritual, pergunta assim, e quais seriam as causas que poderiam determinar a minha falha, o meu tropeço? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E aí vale lermos aqui a orientação do Espírito de Verdade. Não seria a falta de capacidades, porque você foi escolhido justamente por isso. Mas a missão dos reformadores, especialmente dos reformadores em tão ampla escala, ela é marcada por muitas dificuldades. Kardec mesmo chegaria a dizer, o batismo de toda grande ideia é a perseguição, é a resistência, que será tão mais entranhada quanto mais impactante for a ideia. Então o Espírito de Verdade diz para ele, a missão dos reformadores é prene de escolhos e perigos. Previno-te, que rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Nós temos cerca de 160 anos de Espiritismo, gente. Nós já vimos alguns impactos, mas dê mais alguns séculos para vermos o que essas ideias farão no mundo. É isso que o Espírito quis dizer, um homem apocalíptico, no trabalho que iniciou. O Espírito de Verdade disse aqui, irão abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem aposentadoria não, Kardec. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma, dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Uma palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, até da tua vida, pois sem isso, viverias muito mais tempo. Se você não assumisse a tarefa, você viveria muito mais tempo. Ora bem, não são poucos que recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faça mister primeiramente agradar a Deus, faça mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato,
a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Eis os requisitos, meus amigos, para que pudesse ser como foi, triunfante que foi na tarefa que lhe foi incumbida, um homem apocalíptico, na dimensão do trabalho que iniciou e do qual hoje somos beneficiários, esperando alto que sejamos também ativos colaboradores. Kardec, diante desse prognóstico, responde com uma prece que ficaria para a posteridade. Ele diz: Espírito de verdade, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. E eleva o seu pensamento a Deus ao alto e diz: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Esse registro, que está no Obras Póstumas, depois Kardec, 10 anos à frente, insere uma nota dizendo: em janeiro de 1867, tudo o que foi previsto pelo Espírito de verdade aconteceu. Perseguições, traições, calúnias, todas as lutas e dificuldades previstas. Mas Kardec também diz: não recuaria um passo, porque também as alegrias, os contentamentos e as consolações não têm sequer comparação com o que tudo foi vivido. Foram imensamente maiores a possibilidade de fazer o que foi feito. Por isso, voltando à mensagem lá sobre Ian Hus, de Irmão X, Humberto de Campos, é preciso recordar, amigos, nessa semana que nos é tão cara, tão especial, dessa figura inesquecível. Recordando que, como disse Irmão X na mensagem, Kardec não foi levado à condição dos grandes vultos da história da humanidade simplesmente por ter apontado o caminho de salvação, o caminho redentor. Kardec, diz ele, não foi um simples codificador de princípios, foi um fiel servidor de Jesus e da humanidade. Não simplesmente propagou a doutrina dos Espíritos, o Evangelho redivivo. Viveu na integralidade de sua vida. Que o seu exemplo, portanto, seja para nós um convite e uma luz, dando-nos a entender a dimensão do que nos foi trazido, bem como a dimensão do trabalho que nos cabe para ajudar a concretizar no mundo esses novos tempos, essa nova era. Que Jesus nos abençoe a todos e que Kardec seja para nós essa perene inspiração em nossa caminhada e em nossa seara espírita cristã. Muita luz e muita paz.